Na aula de hoje, nós vamos estudar o Teorema da Divergência em dimensão 3. Na aula 20, vocês podem lembrar, no finalzinho da aula, nós enunciamos uma maneira equivalente do Teorema de Green em termos da divergência do campo. Isso eu chamei de Teorema da Divergência. Ali é o Teorema da Divergência em dimensão 2. Tá? O que é que dizia naquele momento? Se você tem um campo de classe C1 sobre um domínio do plano D, cuja fronteira, né, é uma curva regular por partes, orientada positivamente. Então, a integral do produto interno do campo com o vetor normal, que aponta para fora, sobre a curva, que é a fronteira, é igual à integral dupla do divergente do campo na região D. Ok? Isso era uma forma equivalente ao teorema de Green. Então, hoje aqui nós vamos ver uma versão análoga para a dimensão 3, ou seja, você considera um domínio, está aqui o teorema da divergência, um domínio no R3, limitado, cuja fronteira agora nesse caso a fronteira é uma superfície, que vamos supor que é regular por partes. E não precisa ser necessariamente conexa. Vamos ver um exemplo no final da aula. E orientada também positivamente, ou seja, no sentido que o vetor normal aponta para fora da região. Ok? Isso está escrito aqui. Então, neste caso, se F, novamente, é um campo de classe C1 sobre o seu domínio, o teorema diz que a integral dupla de F sobre a superfície da fronteira é igual à integral tripla do divergente do campo sobre a região. Tá? Então, a relação, novamente, entre a parte do domínio e sua fronteira, só que agora em dimensão 3. É a versão completamente análoga do teorema que nós temos visto antes, em dimensão 2, tá? Porque essa integral também se escreve da mesma forma. Produto interno de F com vetor normal, sabemos disso. Eu não vou apresentar aqui a demonstração. O livro apresenta uma demonstração muito particular. Eu recomendo que vocês leiam, mas aqui eu vou omitir essa demonstração, tá? E a demonstração geral também. Vamos ver alguns exemplos. Exemplo 1. Determine o fluxo deste campo, o campo que pega o ponto x, y, z e leva em z, y e x, sobre a esfera centrada na origem de raio 1. Tá? Bom, vamos usar o teorema da divergência, que acabamos de ver, esse teorema daqui. Então, o fluxo seria essa parte daqui. A integral do campo sobre a superfície, ele deu o campo e deu a superfície. Tá? A gente poderia calcular, mas vamos usar o teorema da divergência. Então, a gente vai calcular, para calcular essa integral, usamos o teorema da divergência, está aqui, e é a mesma coisa que calcular a integral tripla agora sobre a bola, que é a região cuja fronteira é a esfera, do divergente desse campo. Mas quem é o divergente desse campo? Primeira coordenada em relação à derivada, né, da primeira coordenada em relação a x dá 0. A segunda coordenada em relação a y dá 1. E a terceira coordenada em relação a z dá 0. Então, o divergente é a função constante 1, de forma que essa integral fica a integral de 1, mas o que é a integral da função 1? É o volume, nós já vimos isso. E qual é o volume de uma bola de raio R no R3? 4π, 4/3 de πr ao cubo. Como aqui é a esfera de raio 1, então nós temos que dar 4/3 de π, esse é o valor da integral que nós queremos. Um exemplo rápido, simples, direto, da aplicação do teorema da divergência. Vamos ver outro exemplo. Calcule a integral de um campo F sobre uma superfície S. F é esse campo daqui. F pega o ponto x, y, z e vai levar em primeira coordenada xy, segunda y ao quadrado, mais e elevado a x, z ao quadrado, e a terceira coordenada seno de xy. E S, essa superfície que nós vemos aqui, tá? Essa é a fronteira da região que é limitada aqui, ó, pelo plano z igual a 0, tá? O plano y igual a 0, tá? O plano y igual a z menos x, perdão, o y igual a 2 menos z, esse plano inclinado aqui, tá? E essa outra superfície, essa superfície aqui, que é um cilindro sobre esse paraboloide, tá? Se você olhar no plano
zx. Isso aqui dá a equação de uma parábola com cavidade para baixo, né? Passando aqui no 1, tá? Então, no espaço, como não depende de y, isso aqui vira um que a gente chama de cilindro sobre essa curva, tá? Então, isso aqui continuaria, né? Você tem uma parábola, e aí isso se define aqui, seria esse cilindro, tá? Sobre essa parábola. Mas aí nós temos essas limitações. Ou seja, no plano y igual a 0 na frente, o plano y igual a 2 menos z do outro lado e o plano z igual a 0 para fechar. Tá? Então, essa é a nossa região. Bom, qual é o ponto aqui? Para calcular essa integral, vamos alterando a divergência, claro, vamos alterando a divergência. A divergência desse campo não é complicada, né? Você vai derivar aqui em relação a x. Aí dá y, vai derivar aqui em relação a y, dá 2y, derivar aqui em relação a z dá 0, de forma que a soma dá 3y. Tá? Bom, o teorema da divergência vai dizer que a integral do campo sobre a superfície é igual à integral da divergência sobre este domínio. Tá? No caso, é 3 vezes y. Essa integral que a gente precisa calcular. Então, o ponto, nesse caso aqui, crucial é a gente descrever, para calcular essa integral tripla, descrever esse domínio. Tá? Então, observe que esse domínio ele pode ser descrito assim, ó. O x está variando entre menos 1 e 1. Ok? Quando o x varia entre menos 1 e 1, o z ele varia entre 0, é isso aqui, e essa outra curva daqui, que é a curva 1 menos x ao quadrado. Okay? E o y vai variar entre o plano, né, z igual a 0, tá aqui, e aqui no outro sentido, o y é limitado por cima, por esse outro plano, que é o plano 2 menos z. Pronto. Achada essa descrição, agora é só fazer a conta, tá? A gente pode calcular essa integral, né, como nós vimos anteriormente, dessa forma. A integral dx entre menos 1 e 1, a variável z entre 0 e 1 menos x ao quadrado, e finalmente y entre 0 e 2 menos z, da nossa função y. Muito bem. Então, essa integral daqui, observe que tem um 3 aqui fora. Essa primeira integral de y dy, é y ao quadrado sobre 2. Né? Variando nesse intervalo, vai dar esse extremo, que é 2 menos z ao quadrado sobre 2 dz. Então, já resolvemos a primeira integral. E esse 2 a gente coloca aqui na frente. E agora vamos, né, integrar isso aqui em relação a z. Tá? Então, é a função, essencialmente, né, z ao quadrado. Com a regra da cadeia, vai ter que aparecer um menos aqui, porque tem 2 menos z. Mas a primitiva de z ao quadrado é z ao cubo sobre 3. Tá? Então, por causa da regra da cadeia, porque aqui é 2 menos z, aparece esse menos aqui. Muito bem, essa aqui é a primitiva dessa integral, tá? Que tem que ser avaliada nesses extremos. Então, quando o z é 1 menos x ao quadrado, você vai obter... Eu vou colocar primeiro esse menos, colocar ele fora da integral. Tá? E esse 3 também cancela com esse. Então, a gente tem aqui só menos 1/2 como coeficiente. E agora, tomar esta função, 2 menos z, e avaliar esta função em 1 menos x. Então, quando z é 1 menos x, aqui vai ser 2 menos 1 mais x ao quadrado. Tá? Tudo isso ao cubo. E quando o z é igual a 0, isso dá 2 ao cubo, que é 8. Então, chegamos aqui. Então, a gente agora pode, né, desenvolver esse cubo, organizar, somar, e a gente vai chegar nesse polinômio aqui. Tá? Esse polinômio, né? Essencialmente é o mesmo que lá embaixo, né? Que vai ter menos 8 mais 1 dá menos 7. Mas a observação interessante aqui, para simplificar um pouco as contas, é que isso é um polinômio de grau par. Todos os termos têm grau par. Então, isso aqui é uma função par. Uma função par que eu estou integrando num domínio simétrico em relação à origem, ela é necessariamente igual ao dobro da integral na metade do domínio. Tá? Isso facilita porque a gente cancela esse 1/2 e fica a integral só entre 0 e 1. Tá? Muito bem, então é isso que a gente faz daqui para cá. A gente usa o fato de que essa aqui é uma função par. Todos os coeficientes
Todos os expoentes são pares. Ok. Então, agora sim, integral, né? Integral de 1/6, perdão, de x à sexta, x à sétima sobre 7, então vai dar aqui 1/7, aqui vai dar 3/5, a última parcela vai dar apenas 1, e aqui menos 7. De forma que você obtém menos 1/7 mais 3/5 menos 6, você faz as contas e chega a 184 sobre 35, esse é o valor da integral. Agora, uma observação, né, como eu tinha mencionado, o teorema vale, no caso, superfícies de domínios gerais, limitados, desde que sejam suaves. Em particular, vale no caso em que o seu domínio, eu fiz aqui meio que parecendo um plano, mas imagine que é uma superfície, um espaço, ok? E que, eventualmente, essa superfície ela pode ter duas componentes ou mais, inclusive, duas componentes conexas ou mais, tá? Aqui, no caso, seria você imaginar duas superfícies, uma por dentro da outra, tá? E aí você vai ter uma região E, e o teorema da divergência se aplica nesse caso, tá? Só que, observe o seguinte, no teorema da divergência, a gente tem que considerar a orientação que aponta para fora do domínio. Eu tenho duas superfícies fechadas aqui, S1 e S2. A orientação positiva na integral de superfície é a orientação que aponta para fora da superfície. Eu chamei aqui de N1 e N2. Mas, para aplicar o teorema da divergência, quando a gente integra no bordo, a orientação é a orientação que aponta para fora da superfície. Na parte S2, vai ser essa, continua sendo essa. Mas na parte S1, a normal que aponta para fora do domínio é necessariamente que aponta para dentro da superfície, tá? Então, para aplicar o teorema, a gente precisa da orientação correta. Então, a orientação correta é essa. Em S2 é o próprio normal N2, mas em S1 é o menos N1, tá? Então, o teorema fica assim, o teorema de divergência, se a sua superfície se decompõe como uma união de superfícies, você pode escrever a integral da superfície como sendo a soma das integrais, tá? Só que com a orientação que aparece no teorema da divergência, na superfície, como a gente observou, S1, o vetor normal é menos N1, tá? No S2 está ok. Então, o teorema vai ser lido assim, a integral da divergência de f, nesse caso, é menos a integral de f sobre S1, mais a integral de f sobre S2, tá? Por causa dessa questão da orientação. É isso que a gente quer chamar a atenção. Isso tem uma consequência muito interessante. É a seguinte, se o campo tem divergência nula, isso aqui é zero. Então, as duas integrais coincidem. Então, você está numa região, você tem duas superfícies, uma dentro da outra. Nessa região que elas limitam, o campo tem divergência nula, então a integral de f sobre 1 é igual à integral de f sobre a outra. Observe que aqui a gente está considerando a orientação correta, tá? A orientação que aponta para fora da superfície, nessas duas integrais. As duas integrais, com a normal apontando para fora, são iguais. É isso que diz o teorema uma consequência do teorema da divergência. Tá? E vamos aplicar agora este fato aqui, no caso particular e legal, que a gente tem um campo elétrico. O campo elétrico atuando... Vou denotar nesse exemplo aqui o vetor x como vetor posição. Tá? Abuso de notação. É o vetor x, y, z, o ponto no espaço. Tá? O campo elétrico num ponto do espaço, ele é o próprio... Tem uma constante, que não vou me importar com ela, o próprio vetor posição dividido por sua norma ao cubo. Tá? Esse aqui é o campo elétrico, no R3, eu vou considerar. Bom, então, ou seja, esse x é o vetor posição, você vai obter, então, x sobre a norma de x ao cubo, y sobre a norma de x ao cubo e z sobre a norma de x ao cubo. Lembrando que aqui é o vetor, tá? E vamos calcular a divergência desse campo. Como é que a gente faz isso? Então, eu vou calcular a derivada dessa primeira coordenada em relação a x, tá? Bom, primeiro eu vou observar o seguinte, a derivada desse denominador, que é a norma de x ao cubo, que é isso daqui, né? A norma de x tem a raiz quadrada, ao cubo vai aparecer essa soma aqui elevada a 3 vezes. Quando eu derivar isso aqui em relação a x, tá? E aplicar a regra da cadeia, vai ter aqui esse 3 meios como coeficiente, isso aqui elevado a 1 meio, que é a norma, e a derivada aqui em relação a x, que é 2x, que cancela o 2, vai ficar só o 3x.
De forma que, quando você derivar a primeira coordenada em relação a x, tá? Pela regra da cadeia, perdão, pela regra do quociente, vai ser a derivada disso aqui em relação a x, que é 1, vezes a norma de x ao cubo, tá aqui, menos isso aqui vezes essa derivada, que dá 3x ao quadrado, tá? Dividido pela norma de x ao cubo ao quadrado, que é x à sexta. Quando você simplificar aqui, aqui na verdade é x ao cubo. Aqui também. Ok? Então, você vai ter 1 sobre a norma do vetor x ao cubo, menos 3x ao quadrado sobre a norma de x à quinta. E se você fizer com as outras coordenadas, y e z, é completamente análogo, vai aparecer aqui no lugar do x o y e aqui o z. Tá? De forma que o divergente desse campo, que vai ser a soma dessas três parcelas, tá? Então, essas três parcelas aqui, quando você somar menos 1 sobre a norma de x ao cubo, nas três vai aparecer aqui. Bom, tem a constante, tá? Vai aparecer 3 vezes a norma de x ao cubo. E essas outras três parcelas, você coloca o 3 sobre a norma de x à quinta em evidência, então vai aparecer x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado, que é a norma de x ao quadrado. Dividido por norma de x à quinta, vai aparecer a norma de x ao cubo. Então, você vai obter 0, tá? Então, esse campo elétrico tem divergência nula na R3. Então, a gente podemos usar agora esse fato para calcular, né, baseado no que nós vimos anteriormente, a divergência, o fluxo do campo elétrico sobre uma superfície qualquer que contenha a origem, tá? Bom, como é que a gente faz isso? Você considera uma superfície qualquer que contém a origem, que é a origem, e dentro da superfície você considera uma esfera pequenininha, de raio A. Tá? Então, pela observação que nós vimos, a integral deste campo elétrico sobre esta superfície S é a mesma, o valor é o mesmo sobre essa esferinha daqui. Tá? É justamente o caso que nós vimos anteriormente. Então, a gente vai calcular, sobre qualquer superfície, é o mesmo. Então, a gente vai calcular a integral deste campo elétrico sobre essa superfície. Bom, então, quem é o vetor normal da superfície que aponta para fora? É o vetor x sobre a norma de x. Tá? E quem é o nosso campo? Bom, tem a constante, é o próprio vetor x sobre a norma de x ao cubo. Quando você fizer aqui o produto interno, vai aparecer aqui esse coeficiente, dividindo, que é a norma de x à quarta, e esse produto interno aqui vai dar a norma de x ao quadrado. Cancelando, vai dar 1 sobre a norma de x ao quadrado. Só que esta função sobre a esfera de raio A é constante, né? Isso aqui é justamente a norma de x, o A na esfera. Então, você vai obter aqui 1 sobre A ao quadrado, tá? Multiplicando. E vai ficar com a integral de 1 sobre a esfera de raio A. A esfera de raio A, ou seja, isso é a área da esfera de raio A, que é 4π vezes o raio ao quadrado. Então, esse A se cancela, de forma que o fluxo sobre a superfície S dá 4π vezes ε vezes q, essa constante do campo, tá? E a gente finaliza aqui essa aula.